São Paulo e Vasco no Morumbi, os dois times precisando de ponto, porque os dois estão ameaçados pela zona do rebaixamento e seria péssimo para qualquer um dos dois, sobretudo para o tricolor, se tivesse a parada e ficasse lá estacionado mais de um mês ou um mês na zona de rebaixamento, certo? E teve jogador chegando. É isso mesmo, Tironi. Salve. É até estranho, né? A apresentação na véspera de um jogo, na abertura da janela e no estádio do Morumbi. Tudo muito diferente na apresentação do Dineno, mas tem as suas justificativas, né? São Paulo conseguiu contratar o jogador numa operação rápida, para quem estava procurando um atacante desde o Caleri se machucou, mas a janela do Mundial, o São Paulo aproveitou a janela do Mundial, né, que se encerrava dia 10 de junho, para contratar o Dineno junto ao Cruzeiro e, na verdade, contratou o Dineno por empréstimo, não em relação ao Cruzeiro. É um contrato até o final do ano só com o Dineno. O Cruzeiro rescindiu o acordo com ele, é um jogador livre no mercado. E o São Paulo contratou até o final de 25 com metas para ele renovar, se atingidas as metas, por mais um ano. Né? Ele é um jogador de 30 anos, que chegou muito badalado ao Cruzeiro pelas mãos do Ronaldo, quando a SAF do Cruzeiro ainda era do Ronaldo Fenômeno. Veio do futebol mexicano, onde passou 4 temporadas muito boas, mas no Cruzeiro, depois de um bom começo, ele se machucou diversas vezes, inclusive a última lesão, uma lesão séria do ligamento cruzado, e é agora que ele está voltando dessa lesão, participou de apenas 5 partidas nessa temporada, e o que ele disse para juntar apresentação e jogo é que ele não tem mais tempo a perder. Né? Tem gente que já disputou 20 jogos na temporada, ele disputou 5, ele está emprestado, e ele, agora, em condição clínica boa, fez questão de participar dos treinos que poderiam incluí-lo na relação de jogadores para a partida contra o Vasco. Então, a pressa é do São Paulo e também do jogador. Vamos falar um pouco mais do jogador. Agora, amanhã é dia 12 de junho, vai estar uma friaca linda e amanhã é dia dos namorados. Exato. Aí é o seguinte, meus amigos, se você não sabe o que sua mulher vai te dar, dia dos namorados, como é que tá o negócio, eu tenho uma dica para você. Fala para ela fala para ela o seguinte: nossa, eu vi uma garrafa linda da Gold Case, garrafa Urban da Gold Case do São Paulo, preta, nossa, achei demais e tal. Ou então você fala assim: não, eu vi uma garrafa Fresh lá na Gold Case, pô, e tem cupom. Arnaldo, o nosso simpático Dineno, a gente já falou bastante sobre o jeitão dele, né? Parece parecido com o Caleri, brigador, argentino, conhece o Diniz, porque foi treinado por ele lá no Racing e tal. Zubeldia, o Diniz não, pelo amor. Zubeldia, o Diniz é o técnico do Vasco. Conhece o Zubeldia e tal, foi treinado por ele lá no Racing. A pergunta é, será que ele tem chance de jogar amanhã, de entrar? Acho que tem. Ao longo do Sobretudo jogo. ao longo do jogo. Sobretudo se o São Paulo não estiver ganhando, né? Ele de fato tem essas características mais parecidas com as do Caleri, né? Sobretudo o jogo aéreo. Então, é aquele centroavante de área, quando você tiver em dificuldade ou em partidas específicas, acho que passa a ser uma opção que não é a opção do André, que não é a opção do Rian. São jogadores diferentes, né? Na entrevista, lá na apresentação, lá do Casares no Morumbi, não foi apresentado no Morumbi porque é o reforço do ano. Foi apresentado também no Morumbi porque a sala de entrevistas do CT da Barra Funda está em reforma. Então, se as pessoas não sabem, deu um ar assim de... Pô, a apresentação no Morumbi normalmente de super craque, né? Mas aproveitou para conhecer o estádio, nunca jogou no estádio. E foi uma boa entrevista. Os jogadores argentinos têm aquela coisa. Primeiro, o que me chamou a atenção, ele evitou justamente as comparações com o Caleri, né? De quem já era conhecido, é amigo, foi o cara que o recebeu. Segundo ele, foi o cara que deu as dicas sobre o São Paulo. Então, eu acho que ele tentou logo não se colocar como substituto do Caleri, até porque o Caleri não volta mais esse ano. E se ele atingir a meta, ele vai ficar para o ano que vem aí concorrendo de fato com o Caleri. Então, acho que ele, na minha opinião,
evitou ali, estou chegando para o lugar, né, do meu compatriota. A camisa é parecida, é 19, não é a 9, é a 19. E acho que ele tem alguma chance de jogar assim, se o jogo estiver enroscado, ou dependendo da situação. Bom, ele é no possível novidade, né? Porque voltar mesmo, ninguém volta. Nenhum dos machucados, zero. Nenhum vai voltar, a não ser quem já tinha voltado desde o último jogo. Então vai com aquela turma mesmo, né? Não vai ter Marcos Antônio, não vai ter Lucas, não vai ter Oscar, nessa turma toda. Só depois da parada orem para os céus. É isso? Exatamente, né? Existia expectativa, foram 10 dias, né? Desde o último jogo do São Paulo, por alguma Poxa, volta do DM. nenhum. Acho que esse é o karma da temporada e ameaça o retorno do São Paulo para a temporada, na minha opinião, porque a maratona vai continuar depois do Mundial de Clubes, tá? Os dois que voltaram antes, você citou bem, um já tinha voltado desde a Libertadores, o Henrique do Carmo, inclusive, são os dois meninos, né? Henrique do Carmo voltou, participou do jogo contra o Tadieres, e o Luca tinha voltado e participou do jogo com o Bahia. Esses dois estão à disposição. É bem possível até que o Luca comece jogando, a gente pode até tentar esboçar o time, mas não volta ninguém do DM, só voltam aqueles que estavam suspensos. Eram dois jogadores importantes, né? O Sim, Alisson Alisson. e o André Silva. Pô, nem o Ferreirinha, achei que o Ferreirinha pudesse. Não. E os caras da data FIFA, eram 3, né? Os 3 estão relacionados, mas um é só por, tipo, desencargo, consciência, vontade, que é Ferrarese. o Ferrarese, que jogou os 2 jogos inteiros pela seleção da Venezuela. O último contra o Uruguai no Uruguai. Esse deve ter pouca condição de jogo. O Bobadilha jogou 30 minutos contra o Brasil em São Paulo, participou do treino na manhã de quarta-feira, logo depois do jogo Brasil e Paraguai, prestou depoimento naquele caso da xenofobia à tarde, vai estar no banco e é uma opção, né? Eu acho que ele possivelmente até entre no jogo, porque são poucas as opções. E o Alves estava com a seleção sub-20 lá no Egito, voltou a tempo do treino de quarta, mas muito desgastado, não treinou e vai ficar no banco também. Até porque tem uma outra ausência além dos machucados, o Rodriguinho está suspenso. Suspenso, é verdade. Poderia ser uma opção. Tem poucos jogadores de novo Cara, para o jogo contra o Vasco. Cara, passaram-se 10 dias, parece que passou um ano e volta tudo igual. Impressionante. Bom, vamos tentar formar um time aí, vai. Só não volta Rafael. igual porque tem o Dineno, E o né? Alisson. E E o o André Alisson e o Silva. André Silva. Então vai, vamos lá. Rafael, Cedric, não tem outro. Bem, amigos da Bet Nacional. Alan Franco e Arboleda. Ou o Alan Franco de fora com Arboleda e Sabino. Foi essa. Se você for reparar, as 2 últimas zagas do São Paulo foram formadas por Arboleda e Sabino, né? O Alan Franco também ainda em vias de renovar, renova ou não renova, fala que dizem que tá caminhando, mas ninguém sabe, até o fim do ano tem um negócio aí. Então tem uma dúvida entre Sabino e Alan Franco, sendo que o centroavante do Vasco é o Verratti. E o Sabino é melhor no jogo aéreo que o Alan Franco, né? Certo, então, pode eu ser acho mesmo. até o Arboleda e Alan Franco, vai. Arboleda e Sabino. E na esquerda, o Enzo. Aí, Pablo Maia, Alisson. Isso. E Luciano. Isso. Ferreirão, André Silva e Luca. Ou dobra de lateral esquerdo. Não tem outros jogadores. É isso. Não tem outros. É isso. Não tem outros e também não tem troca. Esse time aí, depois quando tiver que trocar... A troca tem, sei lá, se o Alan Franco ficar na reserva, ele é o zagueiro reserva, você tem o Wendel para entrar, né? Você tem o Bobadilha para entrar, você tem o Alves talvez para entrar, você tem o Henrique do Carmo para entrar, o Rian e agora o Dineno. Tá. Pouca coisa, hein? Muito pouca coisa. Não tem tipo um meia, né? Porque não tem o Oscar. Só, mas vai mais ou menos. Né? Tem o Luciano, meia atacante, o Oscar tá fora e o Alves. Bom, e o Vasco, hein? O Vasco de lá para cá, dos 10 dias para cá, ele teve a baixa do Payet, rescindiu o contrato, né? Acabou não dando certo. Não tava nem jogando. Né?
Então, mas só foi a notícia, né? É uma decisão ali pós-Diniz, a rescisão do Payet. E o Paulinho, que é um jogador importante, versátil e tal, tá machucado, também não joga. A novidade principal da relação do Vasco do Diniz é um menino da base que é muito bem falado, forte para Dedéu, tipo um Ferreirão, que é o GB. GB, que o Diniz pegou na base do Vasco e está relacionado pela primeira vez. Talvez não comece jogando, mas é uma opção diferente aí do Diniz nesse trabalho do Vasco. É como você falou, o São Paulo está em situação muito delicada, o Vasco mais ainda, né? O Vasco tem 10 pontos, o São Paulo tem 12. A boa notícia para o Vasco, não muito boa para o São Paulo, é que a gente falava, né, Diniz, né, meio nesse afogadilho, sem tempo para treinar, teve 10 dias para treinar, né? Pelo menos deu para ficar treinando o jeito Diniz por uns bons dias. Né? É verdade. Foi o primeiro período de treino, já que ele estava na Copa do Brasil e na Sul-Americana, na maratona também. É uma boa notícia para o Vasco, né? Má notícia depois ele vai ter um monte de jogo, vai ter inclusive o playoff, né? Playoff, exatamente. Bom, vai estar frio, nós estaremos lá, né, Arnaldo? Sem dúvida. Setor Arnaldo Tironi. Mas a procura por ingresso, os caras vão abaixar o preço no dia dos namorados, meu amigo. Aí você pedir demais para o torcedor. Então, por enquanto, pouco ingresso vendido, né? Não deu nem 30 mil ainda, não é isso? Exatamente. Eu nem vi parcial divulgada. Eu acho que a expectativa é de menos de 30 mil. Se der 30 mil, levante as mãos para o céu. São Paulo não faz promoção alguma, é aquela coisa. O jogo, para mim, é muito importante. Ficou meio perdido. Aliás, a rodada toda, 6 jogos muito importantes, ficaram meio perdidos. A rodada pode ter novo líder do campeonato, o Cruzeiro ou o Bragantino. Pode ter Santos ou Fortaleza saindo da zona de rebaixamento. Tem Corinthians e Grêmio, tem Inter e Galo. Tem jogo bom pra caramba. Então é isso, galera. Jogo do São Paulo hoje, jogo duríssimo. Contra o Vasco hoje, cheio de desfalques São Paulo, como vocês podem ver, né? Então, mas a gente precisa desses 3 pontos hoje, cara. Precisa ganhar hoje. Vai ser um jogo duro. E bora ver o que acontece, né? Aprovar a escalação aí, o Arnaldo Tironi falou pra gente. Realmente é um time muito, muito difícil, né? Pô, cara, não tem Oscar, não tem Lucas, não tem Ferreirinho. Os caras não conseguem voltar. Impressionante, né, velho? Impressionante. E é isso, mas é isso. Esse é o vídeo de hoje. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta sua opinião aí. Com esse time aí, dá pra gente ganhar do Vasco hoje? Eu acredito que dá pra ganhar do Vasco se jogar organizado. Jogar igual jogou contra o Mirassol, a gente vai perder o jogo. Então é isso aí, valeu? Não esquece para não tirar o link na descrição aqui do canal deles. E voltamos aí, galera. Voltamos com os vídeos, né? Jogos de São Paulo e vamos embora. E pós-jogo a gente faz outro react aí pra vocês, valeu?